Estamos de volta aqui no Bate-Papo Político, nesta entrevista com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. O senhor falava sobre essa data limite, mesmo tendo o prazo da legislação eleitoral, estabelecendo o dia 5 de agosto como o último dia para a realização das convenções partidárias. E o senhor se referia que o PDT pode definir o nome até o dia 15. Antes de reiniciar a sua explicação sobre esses prazos internos, eu faço a pergunta, ex-prefeito Roberto Cláudio: o PDT hoje é um partido pacificado? Zenon, primeiro, minhas desculpas aqui, é a terceira vez que eu tenho um problema técnico quando estou com alerta geral. Então, meu perdão, estava na Biapaba a primeira vez, o sinal estava muito ruim. A segunda eu nem consegui acessar, estava no interior do estado, e hoje eu estou em casa, mas teve uma falta de luz, faltou luz total aqui, demorou alguns segundos e retornou. Só para explicar aqui a vocês e me desculpar. Mas sim, o prazo que a gente... Porque a gente estava aqui comemorando a estabilidade no sinal da internet. De repente veio essa incompatibilidade, mas está explicado, ex-prefeito Roberto Cláudio, o senhor já pode retomar a resposta a esses questionamentos feitos pelo Beto e também nessa pergunta minha em relação se o PDT hoje é um partido unido, pacificado. Sim, eu diria que é natural e é importante, até para manter a vitalidade partidária, que haja diferença de opiniões. A gente precisa, no partido político, manter o espaço amplo do debate, as manifestações pessoais, né, de interesses, de ideias, elas precisam estar vivas, para que o partido tenha vida. Isso não quer dizer que o partido não esteja unido, muito pelo contrário, né? A união e a qualidade das decisões partidárias, elas precisam ter um espaço democrático para que as opiniões se manifestem. E é isso que está acontecendo. A própria dinâmica de 4 pré-candidaturas é um estímulo a isso. É uma dinâmica que estimula que as pessoas possam participar, dar suas ideias, mas está bastante claro, a partir das manifestações individuais, dos líderes maiores e mais importantes do partido, a partir das próprias bancadas, que o partido está unido, está coeso, independente da decisão do nome. Isso é muito importante, inclusive para conversar com outros aliados. É importante, o Beto perguntava, por exemplo, sobre prazos. Cada partido tem o seu prazo, tem o seu tempo, tem a sua dinâmica interna, né, tem as suas preferências, tem as suas expectativas. Isso precisa ser compreendido dentro de uma aliança, né? O nosso partido, o PDT, a nossa dinâmica é apresentar 4 nomes como pré-candidato. E ao final desse processo, tendo em vista que o prazo definido pela direção é dia 15 de julho, a gente chegar ao final desse processo apresentando um nome, né, para os demais aliados e principalmente para a população cearense, para que a gente possa construir uma pré-candidatura internamente dentro da aliança e, fundamentalmente, mais importantemente, apresentar esse nome e as ideias do partido para a sociedade civil organizada, para as instituições do Estado, de quem produz, de quem trabalha, profissionais liberais e, principalmente, a própria população cearense. Dos 4 pré-candidatos, um nome será naturalmente escolhido. Claro que o senhor colocou também a possibilidade de outros nomes aí na primeira resposta à pergunta do jornalista Beto Almeida. Mas vamos trabalhando nesse cenário de 4 pré-candidatos. Se um for escolhido, os outros terão um chamado plano B. No caso do ex-prefeito Roberto Cláudio, se o ex-prefeito Roberto Cláudio não for escolhido candidato do PDT, tem outro plano nas eleições de 2022? Luzino, eu não pensei sobre isso ainda, honestamente, né? Mas eu sou uma pessoa que sempre me dediquei a causas, né, movida a propósitos. E o meu propósito nesse momento é fazer com que o Ceará não tenha qualquer tipo de retrocesso, que a gente possa continuar avançando. Então, as missões e definições de caminho que cada um de nós tomará passa certamente por motivações pessoais, mas passa fundamentalmente pelo propósito de ajudar esse projeto a continuar promovendo transformações no Ceará, na saúde, na geração de emprego e renda, na educação, na própria segurança e para cumprir a minha missão junto ao partido, qualquer que seja a definição do nome do candidato ou candidata. Mas até esse momento não é algo que eu tenha pessoalmente planejado, pensado. Eu estou nisso para poder ser pré-candidato a governador, dar a minha contribuição. E, entendo isso, nós estamos fortalecendo a pré-candidatura de qualquer nome do partido.
Quanto aos nomes, no começo o que eu quis dizer é que a gente tem, além dos 4 nomes, muitos nomes de qualidade dentro do partido, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, gente que no seu espaço tem mantido e garantido destaque e reconhecimento. Quantos prefeitos do PDT têm trabalho conhecido e premiado? Quantos parlamentares, jovens parlamentares estaduais da bancada, já não têm sido revelações reconhecidas? Deputados federais que no seu primeiro mandato também já estão fazendo um belo trabalho. O que eu quero dizer é que a gente tem uma riqueza muito diversa de quadros, que é um orgulho para a gente fazer parte desse time e dessa geração. Jornalista Beto Almeida. Nas suas andanças pelo interior, naturalmente o senhor tem captado aí as preocupações dos cearenses e isso, lógico, vai alimentar o seu plano de governo, o seu projeto de governo. E eu pergunto também, Roberto Cláudio, pelo seguinte: este final de semana, por exemplo, o candidato de oposição, o capitão Wagner, foi indagado sobre essa questão de como ele iria adotar a postura em relação à questão local ou nacional. E ele disse que não quer saber de problemas nacionais aqui dentro, que ele diz que o Ceará tem problemas demais, que ele vai focar nos problemas dos cearenses e do Ceará. Claramente é uma estratégia política do candidato, lógico, até de se colar, vamos dizer assim, do candidato Jair Bolsonaro, que ele apoia. Eu pergunto para o senhor, a tendência nessa estratégia hoje é trazer os problemas também nacionais da campanha, polarizar isso no sentido nacional, ou a campanha aqui, até porque também ela vai ser um pouco polarizada, ela vai estar muito focada realmente nos problemas aqui do Estado? Esse é um claro atalho, né, do pré-candidato para evitar o óbvio, né, tentar evitar o óbvio. Ele apoiou o Bolsonaro para presidente, é da base parlamentar, apoia o governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Teve aqui recentemente, ele fez agora há poucos meses um elogio público de magista, né, de grande brasileiro. Então, todas as demonstrações e ações do seu mandato, para além da afinidade de pensamento, de estilo, o aproximam claramente do presidente. Mas isso não. Né? Será que o candidato acha que ele vai conseguir resolver o dilema do desemprego, da geração de emprego e renda, sem que haja uma mudança nas políticas nacionais de economia, na atual gestão da política da taxa de juros, da política de preço da petróleo? Isso é uma completa ilusão, uma falácia, uma tentativa de criar uma cortina de fumaça para ali distanciar do óbvio. E é muito importante que a gente diga isso à população. Campanha é para a gente se apresentar por inteiro. E se apresentar por inteiro é se apresentar com verdade, correndo o risco da população aqui e acolá gostar ou não gostar de algo que a gente pensa, de algo que a gente fala. Mas ou a gente faz isso, ou no amanhã a população vai ter decepções e frustrações, como teve, por exemplo, com o atual presidente Bolsonaro, que prometeu acabar a corrupção, que prometeu resolver o problema do narcotráfico, que prometeu fazer o Brasil voltar a crescer economicamente de novo, e não cumpriu e não conseguiu cumprir absolutamente nada. E essa frustração é que causa a sua impopularidade atualmente no país. Então, por essa razão é que, se eu eventualmente for escolhido, que é a oportunidade de me apresentar por inteiro, a minha biografia, o que eu penso, o que defendo, quem eu defendo, quem são os meus aliados e, principalmente, o que eu quero fazer para a população do estado do Ceará. A gente já entra na reta final dessa conversa aqui, ex-prefeito Roberto Cláudio, quero fazer uma pergunta em relação, o senhor diz que o PDT é um partido unido, pacificado para definir o nome ao governo do estado. Na relação com o PT, quando algumas lideranças do Partido dos Trabalhadores fazem restrições, se o nome for Roberto Cláudio, nós estaremos fora, porque esses setores defendem o nome da governadora Isolda Sela. Como é que o senhor administra essas articulações, esse momento que antecede a definição oficialmente de um candidato pelas convenções a serem realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. O senhor também trabalha com a convicção de que o PT, parceiro do PDT nos últimos anos aqui no Ceará, irá continuar nesta aliança, independente do nome a ser lançado ao governo do estado? Eu enxergo com muita serenidade, né? E isso faz parte do ambiente democrático.
Isso faz parte do ambiente de uma aliança plural, como é a nossa. Né? Tem vários partidos que terão candidatos a presidente na nossa aliança ou apoiarão outros candidatos a presidente, os partidos que não sejam candidato do PDT. Então é muito importante que a gente tenha serenidade nesse momento de entender que é natural que alguns partidos tenham preferência pelo meu nome, outros pelo nome do Evandro, outros pelo nome da Isolda, outros pelo nome do Mauro Filho, ou que membros desses partidos manifestem também suas preferências e desejos. Isso é humano, né? Isso é da natureza da política. As relações anteriores de afinidades ou de dificuldades em relações do passado da política é que vão forjando essas empatias, a presença ou a ausência delas. Mas não é isso, né, Luzenor e Beto, que devam definir o futuro do Ceará. O que devam definir a aliança tem que ser valor, compromisso com o povo, ideia, ideal. É isso que deve nos dar e nos unir em torno de um projeto. É isso que eu imagino, é isso que eu penso e é isso que eu tenho defendido. Que a gente possa fundamentar como amálgama, como a liga que vai nos manter unidos, propósito. E o propósito maior qual é? É fazer com que o Ceará mantenha as conquistas, avance e se mantenha nesse ciclo de prosperidade que tem feito da gente o estado de luz. E o valor principal qual é? Decência, espírito público, capacidade de trabalho. Então são essas coisas que devam manter como cola e como amálgama a nossa aliança. E eu creio muito na maturidade das lideranças políticas dessa aliança, de que ao final do processo, né, isso seja levado em consideração e o principal, uma conexão verdadeira e de coração com a população cearense. O Brasil anda sofrido, né, o desemprego, a informalidade, o endividamento familiar, tudo isso tem batido na porta de todas as famílias brasileiras. E quanto mais pobre é o país, quanto mais pobre é o distrito, a região do país, maior esse sofrimento. E é isso que deva nos motivar. É a nossa capacidade aqui no estado do Ceará, a despeito das adversidades econômicas nacionais, a despeito da falta de inspiração da política brasileira, aqui a gente ser capaz de se blindar disso, agindo com união, harmonia, competência, promovendo resultados e retornos à população. É isso que eu creio e é isso que eu espero e tenho fé possa mover a construção dessa aliança. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o ex-prefeito de Fortaleza, um dos pré-candidatos do PDT ao governo do estado. O Jornal Alerta Geral é gerado pela FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza e transmitido por outras 22 emissoras no interior do Ceará. Também estamos nas redes sociais do Ceará Agora. Ex-prefeito Roberto Cláudio, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Certamente teremos outras oportunidades para conversar. Se o senhor for indicado, candidato ao governo do estado, estará aqui conosco nesta bancada para falar aos milhares de cearenses que nos acompanham pela maior rede de rádio do Ceará e também pelas redes sociais. Se o senhor for candidato, se tiver outros desafios, também estará aqui conosco para falar sobre projetos políticos, programas, ações, dentro desse projeto, naturalmente, que o senhor se insere, que é a aliança do PDT, provavelmente com o Partido dos Trabalhadores, nesse modelo administrativo que, como o senhor disse, começou lá na primeira gestão do então governador Cid Gomes. Ao senhor, um bom dia, um bom trabalho, um bom início de semana. Luzenor e Beto, muito obrigado a vocês pelo convite. Dessa vez, tirando os segundos de falta de luz, quase completa, e por essa razão quero aqui fazer um compromisso com vocês e com a audiência muito prestigiada do Alerta Geral. É que após a decisão da pré-candidatura do PDT, esteja eu na honrosa tarefa de ser o pré-candidato ou não, né, de fazer essa entrevista presencialmente aí com vocês, para falar aí já numa outra expectativa, noutra dimensão, porque o PDT, a esse momento, já terá um candidato ou candidata. Nós podemos falar mais objetivamente sobre que tipo de embate a gente espera e que tipo de projeto, ideia a gente irá apresentar enquanto partido para o futuro do povo cearense. Muito obrigado e uma honra para mim conversar com vocês, sempre uma conversa leve e inteligente.